Seja uma função, assim que eu leio aquele f2.a-b, uma função de a para b. O conjunto A ele é chamado de domínio. Todo mundo já concorda com isso? A gente já discutiu? O conjunto B é chamado de contradomínio da função. Todo mundo já entendeu isso também? Legal. Aí nós temos aqui novamente a representação. Ó. Eu tinha um conjunto A, um conjunto B. Aí a minha lei da função que associava a cada um. Nesse caso, esse era o meu domínio, esse era o meu contradomínio. No segundo caso, nós também tínhamos algo parecido com o exercício 5. Tanto o meu domínio quanto o meu contradomínio, ele faz parte do conjunto dos números inteiros. Concordam comigo? Beleza. Mas nem sempre é tão fácil assim de eu descobrir quando que vai ser o meu domínio e o meu contradomínio. Tanto é que eu coloquei até no slide ali, ó, atenção, exclamação, que aqui é mais complicadinho um pouco. Olha só, esse textinho, não, é só feio, mas não é tão pesado. Olha só, muitas vezes se faz referência a uma função f, dizendo apenas qual é a sua lei que a define. Ah, uma função f de x igual a x, uma função y igual a 2x. É muito trivial você querer mostrar como que é uma função, simplesmente utilizando essa relação da equação que a define. Nem sempre é possível você trabalhar com todos os números. Existem operações matemáticas que não têm solução real. Já falei para vocês algumas. Qual que é uma conta que eu vou bater na calculadora que não tem solução real? Raiz quadrada de número negativo. Então, na sua programação, se você estiver fazendo algo que precisa da raiz quadrada, que tem esse operador, para você fazer lá, se ele puder pegar qualquer número, quando ele pegar um negativo, o que vai dar? Erro. Então, o que você tem que colocar? Você tem que colocar um certo fator limitante. Ó, ele pode pegar qualquer valor, exceto esse. Então, não essa sentença. E qual que é essa sentença? Você tem que saber para você não ter erro. Tem alguma outra conta que eu faço na calculadora que dá erro? Que é bem clássica. Dividir por zero. Alguém divide algum número aí por zero na calculadora? Qualquer número que você pegar aí, você vai encontrar que a resposta vai dar erro. Deu erro ou não deu? Não é zero dividido por alguma coisa, é alguma coisa dividido por zero. Não é possível. Então, novamente, se você, pessoal, presta atenção aqui na parte da programação novamente, ó. Se você pega um conjunto de informações numéricas e você precisa dividir ela, esse divisor pode ser zero? Não pode ser zero. Quando ele é nulo, daí não vai dar certo essa situação. Exatamente, o zero nesse caso vai ser nulo e quando você divide por zero dá erro. Então na programação tem que prever isso. E isso aparece aqui no cálculo de função. Então presta muita atenção, pessoal. Quando não é dado explicitamente o domínio de, então dzão significa domínio dessa função, deve-se subentender que ele é formado por todos os números reais e que podem ser colocados no lugar da letrinha x na lei de correspondência da função. Mas nem sempre isso acontece. Ali nós temos alguns exemplos que eu quero fazer junto com vocês. Prestem bastante atenção que em termos de cálculo, talvez esse seja um pouquinho mais difícil. Mas também não foge muito de uma equação do primeiro grau, no máximo ali do segundo. Se não for abusar da sua bondade, você pode repetir novamente? Y, então vamos lá, ó. Y igual x mais 3 dividido por x menos 1. Aí que eu te pergunto, pessoal, vamos lá. Tem alguma possibilidade onde essa divisão pode dar erro na calculadora? Eu tenho uma divisão, todo mundo concorda? Quando eu tenho divisão, qual que é o número que não pode estar no meu divisor? 0? Pode ser 1? Pode ser 2? Pode ser 3? Pode ser um trizilhão? Pode ser qualquer número? Pode ser um número positivo? Pode ser negativo? Pode ser inteiro? Pode ser decimal? Pode ser irracional? Pode ser qualquer coisa, exceto o... Então, aí que você vai definir o seu domínio. Como que você vai fazer isso? Presta bastante atenção. Esse cara que eu tenho aqui embaixo, ele sempre tem que ser diferente de 0. É isso que eu vou escrever aqui, ó. Então, esse meu cara aqui de baixo, que é x,
menos 1, ele tem que ser diferente de 0. Aí eu resolvo isso como se no lugar do diferente fosse um igual. Se fosse uma equação, como que você ia isolar o x aqui? O menos 1 ia para o outro lado? Então, x diferente de quem? 1, porque menos 1 passa para o outro lado positivo, concorda? Agora, vamos lá. Essa resposta faz sentido ou não faz, galera? Se o x fosse 1, quanto que dá 1 menos 1? Pode ser 0? Então, qual é o valor que o x pode assumir? Qualquer 1, exceto 0. Dá para fazer isso na programação? Não dá. Valores, aleatório, exceto 0. Não, 0. Várias opções de programação, excluindo o 1. Porque é o 1 que vai permitir que isso aqui resulte em 0. Então, se você elimina 1, pode ser qualquer outro número. Então, como que eu escrevo agora esse meu domínio da minha função? Do jeito que vocês estão vendo ali, ó, domínio é o Dzão. Como que é o domínio que está escrito aí? Eu posso pegar todos os números reais, exceto quem? O elemento 1. Pronto, esse é o domínio da minha função. Então, isso significa que aquela relação matemática de x mais 3 sobre x menos 1 pode ser uma função, desde que eu não use o número 1. Então, se eu estou programando, cheguei numa relação que eu preciso fazer essa divisão de tudo quanto é jeito, ela vai dar erro se eu colocar para rodar com tudo. Por que vai dar erro? Porque vai chegar uma hora que ela vai pegar o número 1 e vai dar 0. Aí você fala, pô, mas eu fiz tudo bonitinho, por que deu erro? Porque você faltou analisar isso. Ok? A primeira vez pode parecer estranho, mas não é tão pesadão não. Vamos para o segundo, que talvez fica mais fácil. Qual que é o segundo que nós temos ali? Qual que é a segunda função? Y, peraí. Y é como se fosse a condição. Perfeito. Y é igual a quanto? Raiz quadrada de x menos 2? Aí que agora eu quero que você me responda uma coisa, pessoal. Vamos lá. Aonde que dá problema na raiz quadrada? Quando o número que está dentro ele é negativo. Ele pode ser negativo? Ele pode ser positivo? Pode ter vírgula? Pode ser qualquer coisa, ele só não pode ser negativo. Mas ele pode ser 0? Pode, aí 0 é 0, né? Então, qual que é a sua condição de existência dessa função? Aonde que mora o problema dela? É que ela não pode ser menor do que 0. Se ela não pode ser menor do que 0, todo mundo concorda que ela pode ser maior ou igual a 0? Então é isso que eu vou escrever. Quem é que está lá dentro? X tem que ser, ó, maior ou igual. Maior ou igual a quem? A 0. Na programação tem a possibilidade de você falar maior ou igual? Comparação de valores. Então, bem tranquilo. Resolvo como se fosse uma equação. Menos 2 vai para o outro lado? 2. Então, o meu x, ele tem que ser obrigatoriamente o quê? Ele tem que ser maior ou igual a 2. Você consegue perceber, pessoal, que você sabe... Calma um pouquinho, ó, você sabe que aqui não pode dar 0 e você sabe que aqui não pode ser negativo. Mas, dependendo do que você chegou na programação, que você vai descobrir qual que é a sentença que você vai ter que pôr lá. Não adianta você colocar uma equação qualquer lá e colocar, tem que ser maior do que 0. Mas calma, o que tem que ser maior do que 0? Ah, o x menos 2? Tá, então a sua variável, ela tem que ser maior ou igual a 2. É verdade? Ela tem que ser maior ou igual a 2. Todo mundo concorda? Se for 3, 3 é maior ou igual a 2? 3 menos 2? 1. Raiz de 1 dá problema? Não, passou. Se for 2. 2 menos 2? 0. Tem raiz 0? Passou, não tem problema. Agora, e se eu não satisfazer isso aqui? O que seria um número que não satisfaz isso? 1. Então, vamos lá. Quantos que é 1 menos 2? Menos 1. Pode ter raiz quadrada de menos 1? Então, por isso que a sua sentença na programação teria que ser a condição que a sua variável tem que assumir valores maiores ou igual a 2. Ok? Vamos para o outro caso. Ah, aí tem a parte matemática, né? Que é bom saber também como que é a equação matemática. Olha só que lindo que é escrever isso aqui, ó. Como que escrevemos esse domínio? O meu domínio, ele possui uma variável, um certo valor x, que ele pertence ao conjunto dos reais. Porque ele pode ser qualquer número real, desde que... Qual que é a outra relação que nós temos ali?
tal que, complemento, né, dessa situação, então nós temos ali tal que x, então ó, tal que x deve ser maior ou igual a quem? 2. Pronto. Essa é a definição do seu domínio. Vocês não podem achar isso aqui feio, a programação de vocês é muito mais feia. Mas tem uma questão lógica, não tem? Não tem? Você faz lá todos os códigos, lá tá na linguagem, tá uma coisa com a outra, mesma coisa, ó. Isso aqui é uma programação. Eu posso pegar qualquer valor real, desde que ele seja maior que 2. Pronto. Uma sentença matemática, condição de existência. Aí vamos para o terceiro caso. Qual que é o terceiro caso que a gente tem ali? Aí já ficou mais bonito, né? Esse terceiro caso ficou mais bonito. Qual que é o terceiro caso? Vamos lá. Y igual a 1 dividido por x menos 1 mais raiz de x. Por que esse caso aqui, pessoal, ele é mais difícil? Esse caso aqui ele é mais difícil porque ele te dá dois problemas. Vocês concordam que eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema aqui? Qual que é o problema que eu tenho aqui? Todo mundo que está dentro da raiz não pode ser negativo, então tem que ser maior que ou igual a 0. Todo mundo. Aqui eu tinha um monte de coisa, né? Aqui eu só tenho quem? E ele tem que ser? Não, maior ou igual a 0. Pronto, tem como fazer mais alguma coisa? Então essa é a minha primeira condição de existência. Minha primeira condição de existência está feita. Agora, qual que é a minha segunda condição de existência? Esse cara que eu tenho aqui embaixo, diga. Como que você faz aqui? Aqui é só na representação mesmo. A boquinha é sempre aberta para o maior. Só representar ele. Aí na parte de programação, daí lá você vai ter a própria sentença do algoritmo. Daí. Pessoal, tem que lembrar, ó o macete que eu sempre falo. Você pensa assim, ó, você tem uma pessoinha grandona e aqui você tem uma pessoinha pequena. Sempre vai o quê? Abaixando, ó. Vai abaixando para o olhinho da pessoa. Então o maiorzão sempre é a boquinha aberta, tá? Tá, mas continuando aqui então, pessoal. E qual que é o problema aqui que não pode acontecer? O denominador nunca pode ser igual a quem? E quem que é o denominador? E ele não pode ser 0. Então resolve. Menos 1 vai para o outro lado. Positivo? Concordam? Então vamos lá. Como que eu escrevo agora esse meu domínio em termos matemáticos? Como que eu faço essa representação do meu domínio? Vai ficar domínio igual o x, abri aqui, né? O x pertence aos reais, tal o quê? Tal que x maior ou igual a 0 e x diferente de 1. Lembra da diferença do e para o ou? Se eu coloco ou, ele satisfaz isso, mas não satisfaz esse. E como a minha sentença é tudo, em algum dos dois trechos ia dar erro. Então eu tenho que levar em consideração essas duas situações.